Então, estamos gravando. E hoje é dia 17 de setembro. A gente vai dar continuidade ao capítulo 10. E antes de dar continuidade, no último encontro a gente estava. No último encontro a gente estava falando sobre eu acho que eu vou até recuperar aqui. Só uma questão. É que eu não fui muito organizado de ontem cedo do trabalho. Esqueci meu carregador do notebook. Então eu não vou conseguir compartilhar a tela. Então, aqui é ter excedente da função. Tá. Então aqui eu vou ler o trecho onde a gente se deteve. Acho que foi Uma isso. alternativa, caso seja É. imprescindível, você me manda o texto e eu projeto aqui. É? Tá. É. Deixa eu fazer isso. Como é que eu faço? Tem que fazer download eu posso compartilhar também, né? O link, deixa eu achar. Peraí, eu tenho que colocar o celular para cá, então. Compartilhar, copiar link copiado, restrito, não. Qualquer pessoa com link. E agora, vou achar o Gilberto aqui. Achei. Ó, te enviei o link, tá, Gilberto? Pelo seu WhatsApp. Então, assim que o Gilberto conseguir, espero que consiga, ele vai compartilhar. Então, assim, a gente parou num ponto aqui que é o seguinte, eu vou ler aqui. A tatuagem ou a escarificação, sendo parte integrante de certos rituais, enodam-se intimamente à lei social e ao falo. Chegou, né? Eu tô numa partezinha que tem um A em azulzinho, claro, antes de tatuagem. Deixa eu ver que página que é. Achou, você já achou. É aí. É isso. Então, aqui, ó. A tatuagem ou escarificação, sendo parte integrante de certos rituais, enodam-se intimamente à lei social e ao falo, surgindo antes mesmo da função do pai, tal como se conhece atualmente. Aqui a gente pode sublinhar, né, a tatuagem e a escarificação, e a gente tem intimamente a lei social e ao falo, né? Então, nesse sentido, né, que a gente estava falando, de Beto, a Gabriela, eles não estão separados da função, né, simbólica da cultura. Mas o ponto que ficou forte na nossa conversa foi tendo surgido antes mesmo da função do pai, tal como se conhece atualmente. Aí, ó, tá aparecendo, né, quando eu grifo, olha que legal. E assim, enoda-se ao falo sem o nome do pai. Para Lacan, os títulos de iniciação são antecedentes, esse ponto, né, da função paterna. Antecedentes da função paterna. E entre eles destacam-se aqueles que se associam ao período do próprio corpo. E aqui que tem a questão, né? Associam-se ao perdido. Período não, perdido do próprio corpo. E nisso eu pensei em algo assim, né? Eu fiquei, deixa eu achar aqui, ó. Vou sair, eu vou ler aqui, tá? Eu coloquei uma pergunta, né? Como podemos falar de um antecedente da função paterna se ela é intrinsecamente ligada à lei e à estrutura da cultura? Eu acho que esse que é o ponto que a gente conversou. Então, aí, assim, a função paterna, né, para a gente entender um pouco, não é algo que surge em um determinado momento histórico ou no desenvolvimento linear de um indivíduo. Não é uma etapa que se segue a outra no calendário.
ela é uma condição lógica para a própria entrada do sujeito na ordem simbólica. Então, ela funciona como entrada simbólica. E aí que eu acho que tem um ponto, né? Não é que antes não tinha, né? Mas demarca essa entrada, essa inscrição, dessa ordem simbólica e na linguagem. Então, ela está ali desde sempre, mas no sentido estrutural, tá? Então, a nível estrutural, sempre está aí, não tem um início, né? É o que o Alfredo trabalha como, por exemplo, a origem do sujeito, né, na psicanálise, como algo que sustenta o campo do outro para o sujeito falante. Então, esse é o primeiro ponto para a gente tentar entender. Então, daí outra pergunta. Então, se ela é estruturalmente desde sempre, como podemos demarcar um antecedente? Por que que o Alfredo está falando de um antecedente? E por que que ele relaciona isso aos ritos de iniciação? E aí tem até um texto que eu achei interessante aqui, deixa eu trazer aqui, eu encontrei um texto antigo do próprio Lacan, que, se eu não me engano é de 47, ele diz assim, o Lacan: muitas vezes me posicionei contra a maneira arriscada como Freud interpretava sociologicamente a descoberta, capital para o espírito humano, que lhe devemos nisso. Então, a função paterna agora ele vai estar relacionando ao Édipo, tá? Penso que o complexo de Édipo não surgiu com a origem do homem, se é que não é insensato tentar escrever sua história. Mas, no alvorecer da história histórica, entre aspas, no limite das culturas etnográficas. Né? Quando o Lacan fala das culturas etnográficas, está falando das culturas, por exemplo, que Levi-Strauss trabalhou, as não ocidentais. Né? Ele só pode surgir, evidentemente, na forma patriarcal da instituição familiar, mas nem por isso deixa de ter um valor liminar incontestável. Então, está falando que essa função paterna relacionada ao complexo de Édipo, o mito edípico, ele tem uma demarcação sociológica, cultural, antropológica. Né? Que ele falou assim, ele só pode surgir, evidentemente, na forma patriarcal da instituição familiar. Estou convencido de que nas culturas que o excluíam, e é interessante ele chamar isso de excluir, né? Mas eu acho que seria interessante poder dizer, nas culturas onde esse mito não operava, sua função devia ser exercida por experiências iniciáticas, como, aliás, a etiologia nos permite ver ainda hoje. Então, aqui, ó, nas culturas que excluíam, sua função, que função? Da inscrição do sujeito no campo da linguagem, tá? Ela era exercida por experiências iniciáticas, como, aliás, a etiologia nos permite ver ainda hoje. E seu valor de fechamento de um ciclo psíquico decorre de ele representar a situação familiar, na medida em que, por sua instituição, esta marca no cultural o recorte do biológico do social. Fecha a citação. A citação tem 47. E aqui eu volto, né? Voltei ao texto que eu estava trabalhando aqui. Então, Lacan, no discurso do complexo de Édipo, ao discutir o complexo de Édipo, então ele vai situar, ele o situa, o Édipo, como um mito, e não como estrutura. Acho que esse é um ponto muito fundamental. Como a estrutura que formaliza a metáfora paterna. Então, surge em culturas onde o Édipo... Então pensar nessas culturas onde o Édipo não operava, a função paterna devia ser exercida por outros tipos de operadores simbólicos. Tá? E que, nesse caso, seria exercido por experiências iniciáticas. Então, a gente está falando, o Alfredo parece que pegou isso de um texto muito antigo do Lacan, né? Inclusive anterior ao Seminário 1. Ou seja, esses ritos,
atuavam para cumprir uma função equivalente àquela que o Édipo desempenha no Ocidente. Então, aqui, quando o Alfredo relaciona esses ritos ao período do próprio corpo, e aqui que é o ponto de trabalho que o Alfredo está trabalhando, essa associação, quando o Alfredo associa esses ritos ao período do próprio corpo, mediante mediante o corte e a marca na superfície corporal, ele está apontando para algo fundamental, né? Que esses ritos não são meramente simbólicos no sentido de representação, mas são inscrições corporais de uma lei, de uma ordem, no sujeito e na comunidade. Eles visam instituir limites, separações e também a inscrição de uma diferença que funda o sujeito na cultura. Então, portanto, o antecedente dos ritos de iniciação não é um tempo antes do pater, em sua função lógica, mas sim a forma cultural pela qual a função do pater, na contraposição ao ata, né, que é o pai, porque um é o pai, né, assim, biológico, o teu pai da cultura. Então, a forma cultural pela qual a função do pater, como significante da lei e da autoridade, era veiculada e inscrita. Então, parece que é mais nesse sentido. Então, é uma questão de ver como universal da lei. Então, repare que quando fala do mito edípico, né, e como que isso vai se articular o que é uma estrutura, o mito se articula a estrutura da metáfora, a gente tem que, obviamente, tomar isso como algo que não é. A lei a gente vai tratar, como o Levi-Strauss trouxe, enquanto universal, né? Mas o pai, ou a nomeação, né, de um mito específico, não, ele é particular. Então, é uma questão de ver como o universal da lei se particulariza nas diversas culturas. E como essas particularizações servem para veicular algo que é estruturalmente desde sempre, mas que precisa ser constantemente posto em funcionamento em cada caso. Então, eu acho que aqui, de alguma forma, mais do que dizer de um interior, né, mas sim de dizer algo quase como em cada cultura, funciona a inscrição, né, essa relação entre o universal da lei e o particular de cada cultura. Como que esses rituais vão fazer com que o sujeito falante, né, ele seja inscrito. E às vezes era por essas vias, né? Então, o ponto que eu acho que o Alfredo vai trazer, vai desenvolver mais, o que é o mais fundamental aqui, é a relação das inscrições corporais, né, como condição de entrada. Então, eu acho que tem algo que ele vai desenvolver um pouquinho por essa via, quando ele vai trabalhar com a psicossomática. Lembrando que na psicossomática, a gente está falando do campo da holófrase, a gente tem algo que tem uma implicação muito importante com a lei, né? A não operação do nome do pai. Eu não consigo ler aqui o comentário pelo celular. Então, a pulsão, aqui eu vou dar continuidade aqui, ó. A pulsão, em sua articulação com o corpo, com o corte do corpo, implica o órgão perdido que se localiza em um furo, aproveitando a oferta do biológico. Percurso pulsional é equivalente a uma flecha, analogicamente associável. É uma flecha? Analogicamente associável ao objeto que se utiliza para cortar a superfície do corpo. Aquilo que vai em busca da meta e que, saindo de um furo para dirigir-se aparentemente ao campo do outro, na realidade implica um percurso circular que, contornando o furo, busca apenas retornar de onde partiu. Então, aqui, como indica no próximo parágrafo,
como indica o esquema de Lacan, o da esquerda, e sua simplificação, o da direita. Vocês vão ver que logo abaixo desse parágrafo vai estar esses dois esqueminhas, tá? Realizado a partir do losango das fórmulas da pulsão, que vocês vão ver aí, né, um S barrado, esse losango e o D maiúsculo, e de sua elaboração com a lógica do véu com L, a zona erógena é uma linha fechada montada sobre um furo ou borda corporal. E o percurso pulsional consiste em girar em círculo, num movimento de vai e vem em torno do objeto A. Tal objeto contornado é de dupla índole. Por um lado, é puro vazio, verdadeiro objeto da pulsão, que é o mesmo que o objeto A causa de desejo. Uma pura falta que motoriza um movimento. Mas, por outro lado, implica o uso de um engodo, de um artifício que, como o ovo de madeira usado para remendar meias, funciona como um tampão real para a falta. Se não se gira em torno de um vazio, não se trata da pulsão, embora possa haver satisfação autoerógena de uma zona do corpo, porque tal vazio em torno do qual gira a pulsão, ou seja, o objeto A, é a localização do sujeito do inconsciente. E sem localização do sujeito do inconsciente não há pulsão. A extração do objeto A na pulsão implica a localização de um furo corporal da ânsia do sujeito. Assim, esse é um parágrafo extremamente denso, né? Assim, muita coisa. Mas o que a gente poderia... Então, tá. A gente tem aqui, reparem, dois esquemas. O primeiro esquema, o do lado esquerdo, não sei se vocês repararam, lembra muito o gráfico do desejo. Né? Perceberam isso? Né? E a da direita, né, o esquema da direita, é o que ele vai chamar de simplificação. Né? Algo de, quando o Alfredo às vezes trabalha em outros textos, de simplificar é simbolizar. Né? E ele tá falando sobre essa relação com o losango, né? Então, aqui a gente tem alguns pontos, acho que são importantes, né? Que ele está falando, olha, se fixem no losango que está na fórmula da pulsão entre sujeito barrado e demanda. Essa é a fórmula da pulsão. Então, ele até traz aqui sua elaboração com a lógica do véu, mas ele ainda não trabalhou esse conceito aqui. Ele está falando desse losango e está falando da relação com uma zona erógena. Que ele vai falar que a zona erógena é uma linha fechada, montada sobre um furo, assim como o losango. E é um furo ou uma borda corporal. Ele está falando que, a partir disso, esse é o percurso pulsional. E o percurso pulsional, ele sempre vai gerar em círculo, porque ele chamou de vai e vem. Né? Então, um giro ao redor, né, nesse círculo, e que contorna, num vai e vem, o que? O objeto A. Objeto, causa de desejo. Né? Então, isso fica mais claro, por exemplo, nesse esquema da esquerda, porque ali tem o objeto A, né? E no esquema da direita, a gente tem esse movimento de losango, né? Tanto o vertical quanto o horizontal, que faz esse movimento circular, né? Que é o movimento da própria pulsão. Então, ele vai dizer que, por um lado, né? Que assim como o objeto A, né? Essa pura falta, ela tem, então, quanto efeito, motorizar um movimento, ou seja, implica um movimento de desejo, né, frente à falta, a falta que tem esse efeito. E, por outro lado, ele vai dizer assim, que implica o quê? Um engodo. Né? Esse engodo, ele vai falar assim, que é fundamental porque ele tem quanto função
tampar o real para a falta. E que é basicamente o que a gente está dizendo muitas das vezes, é sobre o enquadre do fantasma. Né? Como que a partir da falta, né, se cria uma fantasia, um fantasma, né? Um desejo. Então ele diz aqui, se não se gira em torno de um vazio, não se trata da pulsão. Então a própria condição para que a pulsão possa se movimentar, para que exista esse percurso, é esse vazio. Né? E aqui ele também diz assim, sem localização do sujeito do inconsciente, não há pulsão. Então, novamente, trabalhando essa ideia, olha, da lógica da covariância, de que existe um enquadre, que existe uma delimitação, e que só é possível falar, acho que é muito fundamental, só é possível falar de pulsão a partir do sujeito inconsciente. Então, vamos tirar a ideia de pulsão, da libido, de tesão, de energia mais, menos, não se trata disso. Né? E aqui, e ao final ele diz, a extração do objeto A na pulsão implica a localização em um furo corporal da aliança do sujeito. Então, basicamente, tentando explicar um pouquinho esse parágrafo. E aqui, dando continuidade, logo abaixo desses dois esquemas, Lacan aproveita o idioma inglês para introduzir, em relação a estas propriedades da pulsão, os seguintes termos. De um lado, a posição turn e trick, e do outro, and e go. A primeira oposição significa giro e engano, e a segunda, trajeto circular e alcançar a meta, o que dá conta do enquadre de sua concepção da pulsão. Então, agora ele vai falar do percurso pulsional. Então, o percurso pulsional é equivalente a uma flecha, né? Eu já tinha falado isso. Que partindo do corpo em direção ao alvo, retorna a ele. Só que esse primeiro esquema é interessante isso, né? Ele vai e volta, né? Ele vai, ele sai, passa pelo corpo e volta. O engano consiste em acreditar que, pela via da pulsão, busca-se o outro, especialmente o outro sexo, quando, na verdade, aparentando dirigir-se ao outro, o que realmente se busca é obturar a falta que é o sujeito, mais localizada no próprio corpo. Então, aqui ele está dizendo assim, né, novamente sobre o percurso da pulsão, né, então a flecha parte do corpo em direção ao alvo e retorna a ele. E, novamente, ele vai dizer, né, tem o engodo, né, que o engodo é o que ele já trabalhou anteriormente, da ideia de relação sexual, de completude, né, com outro sexo, e que ele vai dizendo que não, na verdade, busca-se obturar a falta, que é o sujeito, mas localizado no próprio corpo. Então, aqui a gente tem essa delimitação do corpo, mas, novamente, falando que se busca obturar a falta, que é o sujeito. O sujeito como ele já trouxe, como esse intervalo, como essa fenda, como esse vazio, né? Como essa ânsia. Então, aqui, levando em conta o seguinte esquema de Lacan, então aqui a gente tem, né, sujeito colocado, olha que interessante, como nada. A zona erógena, campo do outro. Então, assim, repara que ele está colocando o sujeito em um furo. Né? Então, pode-se afirmar que na pulsão, o sujeito como nada se localiza em um furo corporal, deixando aberto ao campo do outro. Em seu vai e vem, não é o outro que se busca, mas sim uma tentativa de capturar a parte faltante mediante o percurso circular.
Então, esse eu vai e vem não é o outro que se busca, esse que é o engodo, né? Tenta-se buscar o outro, mas o que, na verdade, né, o que é da estrutura é, né, a estrutura é, o sujeito é esse puro nada, esse vazio, né? E vai se tentar o quê? Capturar a parte faltante, né, que se supõe no outro. O sujeito como nada coincide com o objeto causa do desejo. E a localização pulsional corporal coincide com um furo do corpo biológico. Então, repare aqui, ele faz uma relação, né? Sujeito como nada, objeto A. Localização pulsional corporal coincide com furo do corpo biológico. E aqui, então, o corpo do sujeito fica profundamente transformado. Em vez de ser como o vaso do modelo óptico, ou seja, incontinente, passa a ser um puro furo, ou, no máximo, um sistema de furos. Poderia ser equiparado a um cilindro, no qual a superfície que une os furos é insignificante, ao menos em termos de extensão mensurável. Assim, o corpo do ser humano falante, sob a perspectiva da pulsão e do gozo, é comparável a um cilindro por onde isso entra e por onde isso sai. A extensão entre ambos os orifícios só tem valor na medida que os coloca em continuidade. Então, aqui a gente tem o cilindro, né, colocado aqui as zonas erógenas, ele está fazendo analogia com o sujeito, isso é o sujeito. E aqui a gente tem, né, o vaso com as flores, né. Então, a gente tem aqui também no vaso, a boquinha do vaso, né, de flores, a zona erógena. O que Lacan abandona o corpo como continente. Né? Então, aqui o Alfredo está tratando, né, levando em consideração o tempo do ensino de Lacan, seminário 11, essa concepção de sujeito que se difere do que foi trabalhado, por exemplo, no seminário 1, né, como que se pensa a constituição do eu, para fazer a distinção entre eu e sujeito, como que ali, aqui também o Alfredo sustenta isso, né, mas como o corpo não é o real, mas sim o imaginário, né, então, mas ele está trazendo agora mais uma perspectiva que é uma perspectiva topológica, né, desse cilindro, do tubo. E aí, pessoal, a gente pode continuar? Como é que está indo? Pode. Tinha um comentário do Lucas, Gilberto, você consegue ler para a gente? Pensando nesses ritos, podemos pensar a escarificação, por exemplo, como emissão de autoridade? Eu acho que vocês querem pensar alguma coisa, quem quer falar sobre isso? Dentro da explicação que você trouxe, acho que a emissão de autoridade não é o caso, porque está se realizando uma autoridade, só que em outro lugar, não pela função do nome do pai, mas de modo coletivo pelos rituais. Não no recorte etnográfico do campo ocidental, em que esta função cultural está concentrada no pai biológico, ou na relação de parentesco que passa-se por biológica. Né? Pode ser, no caso, pode ser um tio também, pode ser outra coisa. Ou, aí não. Eu acho, então, que não. Não sei o que te parece. Porque é inscrito um outro, só que por outros caminhos. Isso é. Não, exato, eu acho que sim. Eu estou pensando um pouquinho no conceito, né? Porque o conceito de emissão, ele implica que não tem como separar o outro do sujeito.
né? Basicamente é trabalhar a partir dessa dialética, né? O que vem, vem do campo do outro, né? Eu acho que, assim, o que você falou, Gilberto, é como se delimita o outro em outra cultura, né? Nesses rituais. Mas eu acho que, né, não tem como não ter outro, né? Eu acho que a missão, né? Eu acho que me parece um pouco que quando o Alfredo, ou até o próprio Lacan desenvolve isso, ele está falando, olha, isso é uma condição de... não tem como separar uma coisa da outra, né? Obviamente, a gente está falando de um recorte de sujeito também específico, né? É o que a psicanálise trabalha. Na psicanálise lacaniana, não, é quase como assim, sujeito outro, né? Como se fosse uma palavra só, né? O que acontece no sujeito vem do A, né? No percurso de Z, por exemplo, de S a A, não tem como separar, né? Eu acho que, assim, nesse contexto etnográfico, né, dos rituais, a gente está falando de uma, né, então, assim, pensar a particularidade, sim, o outro está ali colocado, o outro no sentido de cultura, né, de inscrição né, do laço social, está colocado, né? Mas como ele opera, aí a gente vai ter que, até a própria Alfredo fala, assim, a gente não sabe, né, precisa de estudo para isso, né? A psicanálise é uma construção teórica muito específica, em que responde, né, eu acho que não só responde, mas também faz parte de um sintoma, né, de uma cultura. Então, quando a gente fala de outra cultura, né, dá para partir de certos pressupostos, que possivelmente fala, não, realmente não tem como separar sujeito e outro, mas aí a gente tem que, assim, recuar muito, né, para falar, tá, como é que a gente vai pensar o sujeito ali, o outro, e tudo mais, né? Então vamos dar continuidade. Intervalo agora. Letra B. Uhul, chegamos na letra B. Antes de começar, só para uma nota do rodapé do seu comentário. Óbvio, é para isso que existe a etnografia, por isso que você faz trabalho de campo, por isso que, inclusive, muito antropólogo se perde no meio do caminho e acha que virou índio, porque a gente tem que sair de dentro desse nosso sintoma para entender o que se passa lá dentro. E alguns se perdem, inclusive, dentro do sintoma dos outros. Uhum. Sim, sim. Né? Então, é complicado, assim, é difícil. Eu participo tem um trabalho sendo desenvolvido lá em São Paulo, mas, assim, mas ele é meio que, não tem um território, né, porque é online, com que trabalha sobre cultura asiática e psicanálise. E aí, nesse grupo, que é formado basicamente por pessoas descendentes japoneses, chineses, coreanos, alguns relatam os atendimentos a imigrantes, por exemplo, chineses no Brasil e sessão em chinês. E fala da dificuldade, né? Porque, como é que isso funciona? Em 2 sessões já resolve? Sabe assim, falta, né? É muito complicado, é muito difícil, né? Eu até nessa conversa falei, ó, vai ter que inventar, vai ter que trabalhar, vai ter que... A gente tem aí um modelo teórico que a gente usa, mas a gente não sabe como é que ele funciona em outras culturas, se ele funciona realmente, né? Então, é uma experiência, né? Então, eu falei, os analistas que atendem imigrantes chineses em chinês, né? Ou na língua, ou no dialeto, né? Porque China fala milhares de a língua falada é imensa, né? Vocês vão ter que descobrir como é que faz isso, e se é possível fazer isso, né? Então, né, a gente tem aí um escopo muito específico, né, do que a gente trabalha. Então, não dá simplesmente para transpor e falar isso aqui funciona, né? Não sei se funciona, né? Então, letra B, intervalo. Deixa eu só dar uma olhadinha como que anda a bateria aqui do meu notebook. Quanto tempo que eu tenho aqui? Tenho 14% e 30 minutos. Então tá bom.
para dar conta das relações lógicas entre os campos do sujeito e do outro, que vem substituir os campos macho e fêmea para o sujeito do inconsciente, é necessário estabelecer as operações lógicas que os vinculam, alienação e separação. Tá? Só um adendo, ele ainda não vai trabalhar com esse conceito, tá, pessoal? É um pouquinho mais para frente ainda. Antes de analisá-la, se deve considerar alguns fragmentos do Seminário 11 de Lacan sobre a lógica que articula e constitui esses campos. Então, aqui a gente tem uma citação do Seminário 11. Por isso, hoje quero colocar o acento nas operações de realização do sujeito em sua dependência significante em relação ao lugar do outro. Tudo surge da estrutura do significante. Essa estrutura se baseia em algo que, inicialmente, denominei de função do corte, e que agora, no desenvolvimento do meu discurso, se articula como função topológica de bordo. A citação abaixo, ela é a mesma, só que da Zahar. O que Lacan está postulando é sua concepção de gênese, desde o começo do sujeito. Então, aqui a gente volta de novo a conversar com aquilo que a gente debateu um pouquinho no último encontro, né? Do sujeito, do que é anterior, né? Da cultura. E aqui ele continua: nada surge do corporal em si mesmo, nada pode ser derivado dos instintos, já que, na produção do sujeito, tudo parte do significante. Então, aqui o Alfredo, né, ele desenvolve o que o Lacan falou, né? Ele basicamente falou o seguinte: nas operações de realização do sujeito, em sua dependência significante em relação ao lugar do outro, tudo surge da estrutura do significante. São afirmações, né? Afirmações que apontam o que está dizendo a concepção de gênese do sujeito. Né? Tudo parte do significante. Não surge do corporal, não é derivado dos instintos, mas é parte do significante. Tudo surge do significante. E aqui, do significante, o quê? O mais significante do significante. Quando do campo do significante se deixa cair tudo que é contingente ou histórico, ou seja, os significantes mesmos, há algo que sempre resta. É o intervalo que há entre eles. Eu achei essa frase muito legal, assim, muito bacana, né? Porque ele pergunta, ele questiona o significante. Ele está dizendo assim, o que é o mais significante do significante? O que é mais relevante do significante? Ele está dizendo algo assim que é interessante, né? Olha, quando no campo do significante se deixa cair tudo que é contingente ou histórico, ou seja, os significantes mesmos. Então ele está falando aqui, os significantes mesmos é isso, contingente, histórico. Então, quando a gente deixa cair isso, o que resta? Ele está falando, o que resta é aquilo que é o mais significativo, mais significante, é o mais importante. É o intervalo que é entre eles. Quando todos os significantes se desvanecem, resta o intervalo. E por que isso é tão importante? Porque ele está falando da gênese do quê? Do sujeito. Tá? E a gente está tratando, e a gente fala que o sujeito se dá no intervalo dos significantes. Né? Como a subjetividade requer o suporte do ser vivente, mortal e incompleto, surge a pergunta sobre a articulação entre tudo surge do corte do significante e o suporte do ser vivente. Então, aqui, vamos lembrar que a citação ela fala o seguinte no final. Denominei de função de corte, e que agora, no desenvolvimento do meu discurso, se articula como função topológica de borda. Então, aqui o Alfredo está trazendo novamente essa questão, né? Tudo surge do corte do significante, que o Lacan depois vai chamar de função de borda.
Então, aqui, como a subjetividade requer o suporte do ser vivente mortal completo, surge a pergunta sobre a articulação entre tudo surge o corte do significante e o suporte do ser vivente. E o Alfredo continua com a pergunta: como é que ele surge? Ao enodar-se topologicamente o resto do significante com as bordas do corpo, em ambos os lugares, o objeto A se manifesta. Então, aqui, ao enodar-se topologicamente o resto do significante. O que era o resto do significante? O que ele está falando aqui é o intervalo que é entre eles. Com as bordas do corpo, então, assim, esse resto com as bordas do corpo, em ambos os lugares, o objeto A se manifesta. Tá? Então, ele está falando aqui da gênese do sujeito, está falando de como que se manifesta o objeto A, né? Na articulação entre o resto dos significantes e a borda do corpo, e a operância da pulsão por um sujeito é na medida em que se produz a articulação topológica do resto de operação significante, o intervalo, o corte, com os furos do corpo. Então, aqui é interessante porque em vários momentos, se a gente voltar lá para aquela imagem do cilindro, na imagem do cilindro, o Alfredo já falou o seguinte, né? Então, ele está falando aqui, olha, que a entrada e a saída do cilindro são as zonas erógenas, e ele fala que o corte revela o sujeito. Ele já fala vários isso. Então, o corte do cilindro revela... O corte revela a estrutura. O corte revela o sujeito. Exatamente porque daí a gente vai pensar, né, no que o Lacan falou, né? Tudo surge da estrutura do significante. Essa estrutura se baseia em algo que inicialmente denominei de função de corte. Né? O corte, né, ou seja, o intervalo. E que agora, no desenvolvimento do meu discurso, articula com a função topológica de borda. E nisso é interessante a gente poder pensar que quando a gente trabalha com, por exemplo, com os objetos topológicos, né, as figuras, o corte vai revelar a estrutura. Se ela é topológica ou não, ela é topológica. O corte numa banda de Möbius revela também se ela é uma banda de Möbius, né, com uma torção ou não. Então, isso vai mostrando a estrutura. Ele está dizendo aqui. E, além disso, tem toda uma relação com a borda, né? Porque, por exemplo, é muito interessante, a própria banda de Möbius, se a gente for ver, tem uma borda só. E qual que é a diferença dela para uma estrutura não topológica? Exatamente quando a gente já constitui, por exemplo, AB, AB e de baixo, usando mesmo a linha e hiperlinha, a gente precisa inverter. E fazendo isso, deixa de ser um simples tubo para ser uma estrutura topológica, né? Com uma borda só. E um outro ponto que é muito interessante é que no esqueminha que o Lacan trouxe, da direita e da esquerda, o que ele vai falar sobre o percurso da pulsão é que ela é esse vai e vem que passa pelas bordas e que é circular, né? Ou seja, revelando novamente a estrutura. Ixi, a gente vai ter que encerrar por aqui, porque meu computador encerrou a atividade de hoje. Bem, já é Mas, hora, praticamente 10. Uhum. Vocês têm alguma questão? Quer comentar alguma coisa? É porque é um tema complexo, né? E o que chamou a atenção foi esse momento mesmo da citação que você trouxe, né?
Cadê? O que inicialmente denominei função de corte, agora, no desenvolvimento do discurso, se articula como função topológica da borda, porque tem algo até de didático nessa exposição, que vai operando as mediações e as relações de equivalência que são propostas, que são uma espécie de equivalência com acréscimos, que se seguem depois. Sim, sim. Ajuda, né? Ajuda a gente a pegar o fio da meada aí, né? O que ele está desenvolvendo, o que ele tá falando, ó, vou chamar isso agora, que eu chamava isso, vou chamar assim. E aí o Alfredo seleciona, foi um bom achado, para o que também ele próprio, Alfredo, está nos preparando. Uhum. Sim. Eu acho muito interessante, muito rico, né, esse trabalho, os detalhes, né, acho que o cuidado que o Alfredo tem, né, quando desenvolve o que ele está trabalhando com, assim, com tanto, buscando a teoria no Lacan, né, as citações e conseguindo minimamente justificar, né, os argumentos, né. É isso, né, pessoal? A gente pode encerrar por hoje. Semana que vem, quarta-feira. Então, vou encerrar a gravação, mas não desliga não, que eu quero só tirar uma dúvida. Cadê? Tá? Como faz para configuração, gerenciar a gravação, parar a gravação.